Bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue a sua caneca, se sente confortavelmente com seu suco, sua água, seu chá, seu café, porque está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui é Felipe Bezerra, gravando de Viena, e o Senhor nos fala do inferno e a gente precisa ouvir quando ele fala do inferno. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza, 21º domingo do tempo comum. Jesus prosseguia seu caminho para Jerusalém. Mais uma vez aí, Lucas vai colocar a sua caminhada, a sua subida para Jerusalém. Caminho, olha lá. Vamos lá. Jesus voltou a sua face para Jerusalém, foi definitivamente. Lá desde o 9:51. Nós estamos aqui no capítulo 13, viu? Presta atenção. Vamos seguir. Subindo. Lucas 13, 22 a 30. Pega aí a sua Bíblia, que a gente vai rodar a vinheta e ler o Evangelho. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixe o seu like como o seu glória a vós, Senhor. Já deu seu like aí e deu... E já se lembre da pessoa que você vai encaminhar esse nosso podcast aí desse domingo, tá bom? Uhum. Parece que o evangelho de hoje aqui não tem a misericórdia, né? Não sei aí, mas eu tô achando aqui, pelo que eu vi aqui, a gente pode encontrar uma alusão à misericórdia, mas é mais explícito aí o afastai-vos, né? O vós que praticais a injustiça, né? Essa segunda parte aí, essa advertência que o Senhor faz aí a todos aí que estão aí nesse caminho, né? Vamos lá para os pontos? Vamos para os pontos. Eu estou curioso. Pois é, eu anotei aqui alguns pontos, como a gente sempre tem colocado, né? Isso não esgotam aí os pontos aqui do Evangelho. Na Bíblia de Jerusalém, esse trecho aqui de Lucas 13, ele divide aqui em 3 partes, né? A primeira parte é a porta estreita, a segunda é a rejeição dos judeus infiéis, Lucas faz essa aí, e a terceira é o chamado dos pagãos, chamado para o reino, né? E aí os pontos que eu vi aqui. Primeiro, o caminho. Jesus estava prosseguindo o seu caminho, mas Jesus é o caminho. Aí a antífona do Evangelho, Jesus já diz isso aí também. Eu achei interessante isso, né? O próprio antífona já fala do caminho e Jesus que é o caminho, mas que está a caminho de Jerusalém. Uhum. Segundo ponto é a esperança da salvação, né? Senhor, são poucos os que se salvam, né? Então, todos nós desejamos nos salvar, mas é razoável. Vamos meditar aqui esse ponto aqui da esperança da salvação. O terceiro ponto é a porta estreita, né? A porta é estreita, mas a gente tem que fazer todo esforço e esse esforço depende de cada um de nós. Existe uma porta, ela é estreita. A nossa parte é nos esforçar, mas a porta está aberta. E aí também a misericórdia que eu vi aí também, né? O quarto ponto, né? Essa porta será fechada. O dono da casa vai fechar a porta. E quando ele fechar, não tem quem peça para abrir, que
Não vos conheço, né? Afastai de mim, aí depois é o outro ponto aí, né? E por último aí, é a conclusão do Evangelho. Alguns dos últimos serão primeiros e alguns dos primeiros serão últimos, né? Aí vamos também meditar sobre quem são esses últimos e quem são esses primeiros. Você quer ser primeiro ou quer ser último? Rapaz, eu quero ser o primeiro a entrar no reino de Deus, mas para entrar no reino de Deus, primeiro eu tenho que ser o último aqui. Então, tem que querer os dois. Pois é, vamos lá, né? É, Você quer na sequência ou quer dar um pulo aí no geral não, eu aí? acho que a gente pode fazer na sequência. Uma coisa que eu estava pensando, a gente comentou aqui antes, que a gente estava comentando antes de começar a gravar, né? Assim, são muitos, são poucos, a gente não tem como saber. O importante é a gente querer entrar, né? E aí eu estava pensando assim, uma das coisas que depois eu fiquei pensando, né, na hora que a gente começou a gravar e tudo mais, eu pensei, eu acho que em momento nenhum, com exceção da parábola do rico e do Lázaro, a condenação ou a salvação ela é individual. O Senhor sempre fala, vinde benditos, não afastai-vos de mim. Ela está sempre no coletivo. Isso é uma coisa que me chama atenção, assim, no sentido de, claro, eu vou responder pelos meus próprios atos, mas existem aqueles que me são confiados, aos quais vão estar junto comigo, né? Assim, existe aqueles a quem eu vou evangelizar, aqueles que eu vou chamar à conversão e que eu tenho, mas existe também aqueles que me levam, né? Assim, que existem aqueles que, que rezam por mim, né? Meus formador, diretor espiritual e por aí vai. Mas eu percebo essa uma dimensão muito coletiva na parte quando Jesus fala de salvação, que me tocou, né? Na hora que eu estava lendo agora o Evangelho, não foi nem antes rezando, nem preparando, foi agora mesmo, na hora que eu estava lendo, né? Diz assim, nós comemos e bebemos contigo. Eu disse, eu não sei que vocês são, não. Essa dimensão do que, assim, não é sozinho, é como povo que nós caminhamos para Deus, né? Assim, e é o sentido também de igreja, né? A igreja se salva também É, junto. coletivo. É interessante esse ponto aí também, né? Uhum. Mas assim, então, o primeiro ponto aí do Vamos lá. prosseguindo o seu caminho. Jesus que Uhum. atravessava as cidades, como a gente disse, né? Lucas 9:51, quando Jesus pegou também o rumo, né? Lucas só tem uma entrada, uma subida da Galileia para Jerusalém. Jerusalém está acima, né, do nível do mar, e Jericó estava lá embaixo, abaixo do nível do mar, mas na Galileia ainda é nível do mar. Mas depois que ele desce para Jericó e para subir para Jerusalém, é uma subida enorme mesmo, né? E Jesus aqui, o evangelho é muito assim, ele fala várias vezes nesse caminho para Jerusalém, né? Desde o 9:51, mas tem outros pontos aqui do evangelho que Jesus volta a dizer, olha, Jesus estava a caminho, e aí nesse caminho, aquele episódio lá de Marta e Maria, que a gente sabe pelo evangelho de João, que é Betânia, já perto é, Jerusalém. de Jerusalém. Uhum. Então, Jesus, né, pelo Evangelho de João, a gente vê várias idas e vindas. E Lucas coloca aí, não cita o nome da cidade exatamente porque não tinha sentido dizer que tinha Isso. recebido em certo povoado, Uhum. se já era perto de Jerusalém, né? Como o intuito do Lucas era de ir subindo até chegar em Jerusalém, bota o episódio de Marta e Maria logo aqui no Lucas 10, né? E Uhum. aí, cadê? Aí como é que vai, né? Por isso que ele coloca, no cita, onde é que é a cidade de Marta e Maria e Lázaro, né? Que a gente vai ver que Lázaro Uhum. está lá no Evangelho de João, né? Então, Jesus está Inclusive, subindo, diga. inclusive, vale salientar, né? Já, já foi há poucos anos que isso foi feito. A festa, que era a festa de Maria Madalena e a festa de Marta, que eram em sequência, né? E agora a festa de Marta não é só de Marta, é Marta, Maria e Lázaro. É a festa dos Exatamente. três, né? 9 de julho, né? Uhum. 22 de julho é Maria Maria, Madalena. Maria Madalena. E Marta, Maria e Lázaro, porque, embora que algumas pessoas, né, achem que Maria de Betânia é a mesma Maria Madalena, e que Não a é. igreja nem coloca, porque são duas festas separadas, né? Uhum. É, Então, mas, pois é, Marta, Maria e separou há pouco Lázaro, tempo. pois é, era Marta e o outro era Maria. Sim. E Maria Madalena, mas
Algumas pessoas se colocavam dizendo que Maria Madalena é a mesma Maria de Betânia lá, que vai lavar os pés, né, com o nardo puro lá, mas é lá na Paixão, né? É outro detalhe, Mas mas é só então, falando isso aí que eu achei só por bem o falar. detalhe aí do Lucas, né, que a gente está no caminho. Sim. Então, a antífona aqui do Evangelho, né, eu achei interessante, né? Eu sou o caminho, é João 14, né? João 14,6 é para o Tomé, né? O Tomé que diz, Senhor, mas não sabemos para onde vais. Aí Jesus vai responder, eu sou o Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho. E Lucas também, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, diz, primeiramente, que os seguidores de Jesus eram chamados de seguidores do Caminho. caminho. Uhum. Exatamente. Então, é o caminho porque Jesus é o caminho, mas aqui ele está a caminho de Jerusalém, sendo ele o caminho. Então, é o discipulado, né? Isso aí, Jesus que vai e que nós vamos atrás de Jesus, né? Vamos seguindo Jesus, vamos caminhando com Jesus nessa também esse sentido da peregrinação, né? O Ano Santo, o Ano Jubilar também fala muito dessa questão aí da peregrinação, dessa caminhada. Nós estamos a caminho, caminhando para a Pátria Celeste, né? Mas o nosso arcebispo aqui em Fortaleza, ele fala, Dom Gregório, que é importante quando você fizer essa peregrinação, né, andar fisicamente, sair de uma igreja para outra. Aqui em Fortaleza tem o Santuário do Coração de Jesus e a Catedral, que são dois santuários, né, Não sabia. são de santuários, como é que chama? De peregrinação, jubilados. Instituídos como porta, né, para as pessoas entrarem. Então ele sugere isso. Entre por um e siga em caminho até o outro, né? Ou indo do coração de Jesus para a catedral, ou da catedral para o coração de Jesus, né? Nem é tão longe assim, não. Vamos combinar que. Não. A caminhada com Maria é muito mais longe. Aqui em Fortaleza também, né? Caminhada com Maria é quase uma maratona com Maria, viu? Porque caminhada com Maria é lá do Barra do Ceará até. Lá do Ceará até a catedral, é muito tempo. A caminhada penitencial, que também na Quaresma é da Igreja da Nossa Senhora da Saúde até a Catedral, também é um pedacinho bom, né? Então são caminhadas que a igreja aqui em Fortaleza já tradicionalmente já tem essas caminhadas, essas peregrinações, né? Pessoal, e agora no ano jubilar também, né? O pessoal brincava que começou a caminhada com Maria, o pessoal dizia que era o Iron Man com Maria, viu? Porque só faltava nadar e pedalar, porque, oh, meu Deus do céu, coisa distante. Né? É mesmo. Mas, enfim... Hã? Agora já tá no default aí, as pessoas já têm os pontos de água ao longo do caminho, já tem muitas facilidades, né? Então, muitas pessoas... E também, vamos combinar que também não é tão longe assim para caminhando, né? E vai devagarzinho e tudo mais. Se fosse correndo... Enfim. Se fosse correndo, era puxado ali. Mas é feito para todo mundo aguentar. Mas vamos combinar também que o sol de Fortaleza não é qualquer um que aguenta, não, também, né? Exatamente. Tem que começar, ele começa por volta de 2 horas da tarde, né? E aí vai chegar lá às 18 horas lá na catedral. Na catedral. Né? É um chãozinho. Mas, enfim, peregrinando, nos movendo para a Pátria Celeste. Vamos voltar aqui para o tema, senão a gente vai bater o recorde do último podcast. O evangelho de hoje aí para a gente não se demorar muito. Então, o primeiro ponto é o caminho, e Jesus quer o caminho, e nós estamos a caminho. Né? O segundo ponto aí que eu tinha colocado é essa esperança da salvação. Aí, são poucos, né? A pergunta aí desse alguém, né? Provavelmente deve ser um da multidão, não seria um dos discípulos, não seria um dos discípulos, né? Perguntou o Mark, ele está dizendo anonimamente alguém na multidão, alguém perguntou, né? Senhor, são poucos os que se salvam. Então, a gente estava comentando aqui no início, antes de gravar, né? Santo Agostinho dizia que eram poucos, né? Acreditava que eram poucos, né? Já um outro santo da igreja também aqui, São Leonardo Porto Maurício, dizia que eram muitos. E São Tomás de Aquino dizia não. É uma posição incerta, a gente não sabe quantos, porque o próprio Senhor Jesus não sabe, não diz, né? Mas diz que ela é acessível a todos, que buscam a Deus com fé
e com obras. Uhum. Então, não importa se são muitos ou são poucos, o problema realmente é se nós estamos nesse número dos que são ser salvos, né? Uhum. Então, é o esforço que a gente tem que fazer para entrar por essa porta, né? A Vou porta está fazer um. aberta. A porta está aberta. E aí eu vou fazer uma pequena meditação aqui em relação a essa porta que está aberta, a fé e as obras, que isso é bem interessante. A obra, ela é uma obra. A obra que nós precisamos fazer, é uma obra de transbordamento da nossa fé. A obra, você não é obrigado a fazer uma obra de misericórdia para ser salvo, porque não é isso. A obra, o fazer, ele tem que ser um transbordar da nossa fé, porque o fazer pelo fazer, ele não me salva, né? Vamos deixar isso muito claro, nós não somos salvos pelas nossas obras. E aí, onde é que entra aqui a questão da justiça? Porque o ladrão foi para o céu. E qual a obra que ele fez? É o bom ladrão, né? O ladrão foi para o céu. Qual foi a obra que ele fez? Está crucificado. Mas a obra que ele fez foi uma obra de justiça. Ele deu a Deus o que era de Deus. Ele Devido. reconheceu, ele reconheceu o Jesus como o Salvador. E ali foi a obra dele. O falar, o proclamar a verdade da salvação foi a obra dele. Então, ele Exato. fez uma obra de misericórdia, né? Porque ele instruiu mesmo sem querer, a quem estava ali em volta, não, esse aqui é o Salvador, dizendo pro outro, né, o outro coleguinha lá, meu filho, a gente merece, mas ele... E aqui o que que aconteceu? A gente não precisa, como eu tô falando, a gente não precisa dar de comer a quem tem fome para ir para o céu, mas ver uma pessoa com fome e não dar de comer é grave, porque é injustiça. Entende a Exato. diferença da coisa? Então, assim, a porta tá aí, ela tá aberta, mas ela é estreita. Se eu ficar me acomodando, se eu ficar acumulando bem só para mim, eu não vou passar pela porta, né? Exatamente. Então, aqui é que tá, né? A voz que praticais a injustiça. E aí é que tá a chave lá do bom ladrão, né? Ele praticou a justiça, mesmo tendo praticado a injustiça a vida inteira. Né? Conhecereis a verdade nos libertará. Ali na hora. Né? Então Exatamente. não é contra a nossa fé achar que o bom ladrão realmente está no céu, porque o bom ladrão está no céu, né? Nosso Senhor é o único que a gente tem É o certeza porque Nosso primeiro, Senhor disse. o primeiro santo canonizado pelo próprio Jesus foi o bom ladrão. Diz que é o São Dimas, São Dimas. que a tradição chamou de São Dimas. Então, é o primeiro santo, porque o próprio Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não podemos desacreditar desta palavra do Senhor, né? Então, essa esperança aí, né, a esperança da salvação, me lembrando aqui do catecismo, que diz, Hum, né, que a virtude da esperança, ela tem dois pecados contra essa virtude, né, que é a presunção hum. e a outra Desesperança, o desespero. o desespero, exato, né? Ninguém pode se presumir como salvo, porque aí já é uma presunção, você achar que já está salvo. Isso é uma presunção do já aceitei Jesus, já estou salvo, né? E o outro desespero, dizer que não tem salvação para mim, eu já estou condenado. Também é contra essa Uhum. virtude da esperança. Então, o catecismo fala desses dois pecados. Ninguém pode achar que já está salvo, nem pode se desesperar da salvação, achar que não tem salvação para você. Né? Não podemos cair em nenhum dos dois pecados. Uhum. É, enfim, eu não lembro. Eu acho que eu ia falar da questão que eu acho que era um dos pecados capitais, né? Antigamente, em vez de 7 pecados capitais, eram 8 pecados capitais, e um dos 8 pecados capitais era a desesperança. Ah, sim, não Mas sabia isso aí na também. Idade Média eram 8 pecados capitais, e um dos 8 pecados capitais era a desesperança, porque realmente a desesperança vai gerar outros pecados. Se você se Sim. desespera, você acaba caindo em outros pecados. Então, por isso que também era Uhum. chamado de um pecado capital, mas hoje já não é mais. Mas enfim, isso é uma questão. Isso não é magistério, né? Então, Isso é. é. Enfim. Então, pronto. Esse é o segundo ponto aí da nossa proposta aí para rezar com o Evangelho de hoje, essa esperança da salvação. O terceiro Uhum. ponto, essa porta que é estreita, né? Que a gente já comentou um pouco aí. A Uhum. porta está aberta, mas é estreita, então fazer todo o esforço possível, né?
Uhum. Então, você achar, né, que com muita coisa, né, se você não se desapegar, você não vai passar por essa porta estreita. Precisa, os gordos, no sentido, não no sentido Espiritual, né? físico, Os no gordos sentido no sentido espiritual, espiritual, acumular. precisam se desapegar, né? O desapego, porque é aquele pecado lá do jovem rico que saiu triste, porque ele tinha muitos bens. Uhum. Não é o fato de ele ter, era porque ele era apegado, muito apegado aos bens, né? Então precisa se desapegar para entrar por essa porta estreita, né? Uhum. Então, o outro ponto, então, é quando o dono da porta entrar e fechar a porta. Esse Senhor abre-nos, né? A porta estará fechada, me lembrando lá de Mateus 25, das virgens, né? Uhum. As virgens A referência sensatas, é muito sempre bem. essa, né? Pois é, porque elas não tinham o óleo, né? E foram comprar, e quando voltaram, disse, Senhor, abre-nos. Aí disse, não vos conheço, né? Então tem que estar vigilante, tem que estar preparado, porque o Senhor vai fechar a porta. Ele vai chamar os seus, né? Vai entrar, quem estiver preparado, e depois que estiver fechado, não adianta você dizer, eu comi, bebi, né? Comemos e bebemos, né? É. Diante de ti, Entendi. né? Tu É. nos ensinaste nas nossas praças. Não, não, não justifica, né? Não, eu sei quem tu é, sim, mas eu que não sei quem vocês são. Né? Pois é, É uma questão. Eu lembro, tipo assim, eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são, eu não estou reconhecendo vocês. É um pouco, me lembra essa coisa de parecer com o Senhor, né? De se assemelhar a Ele, ter os mesmos sentimentos de Cristo, para, né, usar uma frase de São Paulo. Se à medida que a gente reza, a gente vai se assemelhando a Ele, né? O objetivo da nossa vida de oração é esse. A gente deixar de parecer consigo mesmo para parecer com Jesus, para tornar-se semelhante a Ele. configurar. E se configurar, Se exatamente. configurar, Configurar com, já não mais sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, cada vez mais parecido com o próprio né, Jesus, né? ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? É isso, assim. Eu quero imitar o Senhor. Então, não é só eu sei quem Jesus é porque Jesus pregou na praça na minha frente. Não é eu comi na mesma mesa que ele. É não, eu pareço com ele, né? Afastar de mim porque eu não vos conheço. A outra passagem, né? E assim, o conhecimento enquanto ter intimidade. Eu não tenho intimidade nenhuma com vocês. Quem são vocês? Né? E aí eu não sei de onde sois. O sinal das virgens, né? O óleo, é a oração. Ninguém pode emprestar a oração para outra pessoa. Você só reza Exatamente. por si. Se você não rezar, ninguém pode rezar por você. E aí, quando Jesus voltar, você não vai estar preparado. E aqui é a mesma coisa, Exato. né? Se eu não praticar, se eu não parecer com Jesus, quando Jesus vier, eu não vou estar parecido com ele. Então, vai ter aquele, ó, não sei de onde é que vocês são, vocês afastai de mim, que eu não sei quem vocês são. Pois é, então essa meditação, esse ponto agora Uhum. para rezar com esse evangelho de hoje, né? Nós estamos nos configurando, nos parecendo, né? Cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus está cada vez que nos alimentamos, aquela também Santo Agostinho, né? Nós nos tornamos aquilo que comemos, não é, É né? o As contrário. pessoas que somos aquilo que É. comemos, no sentido de que Jesus, que a gente se alimenta dele, vai se tornando a nós, e não nós que, no sentido físico dos alimentos, os alimentos se transformam em energia para o nosso corpo. Mas com a Eucaristia é o contrário, né? Nós é que vamos nos tornando como Jesus, e Jesus vai entrando e nós nos parecendo cada vez mais com ele, né? É esse o ponto aí diferente do alimento normal, comum, né? É assim, é um canibalismo, de certa forma, né? Isso aí são canibais. A igreja nunca negou nesse sentido, assim, dizer, não é da forma que você está pensando, mas não deixa de ser também, né? Porque nós É, estamos nos alimentando dele. A minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. E se quem não comer da carne do Filho do Homem não terá a vida em si. Então, não pela vida, é exatamente. isso. A gente se alimenta dele para se tornar um com ele, né? Por isso que a gente chama da comunhão, é gerar comunhão. Se a comunhão não está gerando comunhão,
tem alguma coisa errada em nós, porque nele não tem nada de errado, né? Então, Exatamente. vale chegar e dizer não. E aí, de novo, a gente, acho que foi 2 semanas atrás, ou talvez até um pouco antes, né, do mestre que saiu para a festa de bodas. E ele foi para as bodas e voltou. Quando ele voltou, aí de vós empregados que vocês estão aí ficando bêbados e tudo mais. Aqui tá aí, ele voltou e fechou a porta. E aí? A gente vai ficar do lado de fora? Exatamente. Então você tem que estar vigilante, prestando atenção aí, porque o dono da casa vai voltar, né? Uhum. E quando ele fechar a porta aí, ele vai dizer aí, e não vos conheço, né? Então esse outro ponto aí do nosso evangelho, né? Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó junto com todos os profetas do reino, e vós, porém, sendo lançados fora, né? Isso aí é que o evangelho diz que são os judeus infiéis, Uhum. porque a primeira pregação, Jesus veio para o seu povo, né? Mas São Paulo sempre pregava primeiro na sinagoga para os judeus. Como os judeus não acolheram, ele disse, não, agora eu vou pôr os de fora, né? Então, Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas. Se eles não acolheram, e aí depois São Paulo vai dizer que a oliveira selvagem e a oliveira nativa lá, né? É o mistério de Deus que permitiu esse endurecimento para a salvação dos pagãos, mas que depois, um dia, também os judeus vão aceitar e vão entrar no reino, né? Então, uma parte já entrou, mas outra ainda vai aceitar aí Jesus, né? Deus os aceite. Existe sempre aquela esperança, aí de novo, a esperança da salvação. Especialmente entre os judeus, que já tem toda a semente da verdade neles, né? Uma vez que todo o Antigo Testamento fala de Jesus, a esperança é de que ao vê-lo no céu, o reconheçam e ali entrem na glória, né? Deus Exato. escute as nossas orações e que eles têm a maior chance, assim, eu imagino assim, dentre os não cristãos, eles são os que têm a maior chance de salvação, porque neles ali tem uma semente viva e latente da verdade. Se eles conhecerem a verdade revelada pelo Senhor ali no Antigo Testamento, olhar para Jesus vai ser fácil reconhecer, né? Deus queira que eles reconheçam antes, né, de chegar lá, mas se eles chegarem lá e reconhecerem, já também é uma grande vitória. É, Né, aqueles que nunca ouviram falar, esses sim precisam ser evangelizados o quanto antes, para que reconheçam, né? E reconhecendo sejam exatamente. salvos. Enfim. Pois é. Então, é esse aí o quarto ponto aí, né? Uhum. E o último ponto aí esses virão do norte, do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão a mesa do reino, né? Aí o banquete também preparado. E aí que termina o evangelho, os últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão os últimos, né? Então dá esse entendimento também. Quem eram os primeiros? Eram Era o o povo de o Deus, povo o de Deus. povo de Israel. Eram os primeiros, mas como eles não quiseram, houve uma rejeição de parte do povo, se dirigiu aos pagãos, que seriam os últimos. Uhum. Então esses últimos vão ser primeiros, né? E esses que eram primeiros vão ser lá atrás, depois um dia vão reconhecer, né? Como você disse aí, é a salvação que vai chegar a todos, né? Se Deus quiser, e que eles também se abrirem, né? Também existe a dureza do coração, né? É, E aí é que tá, assim, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Quantos salmos também já disseram, né? Que todos afluirão a Jerusalém. Eu não lembro qual é a. Agora Isaías não. também eu acho que fala Isaías disso, também né? fala, né? Eu lembro de um salmo que falava uma coisa assim: muitos virão te louvar. Eu não vou saber, não. Agora eu tô com a música na Mas cabeça, mas enfim. se você Você que se está nos lembra? assistindo aí, o salmo você escreve aqui, né? Eu lembro disso, assim, eu lembro. Não com certeza não é nenhum dos salmos das subidas, não, mas eu me lembro que fala sobre isso, da peregrinação para Ah, Jerusalém, que virão. Mas pode ser também algum dos profetas também que vai dizer isso. Aí pode ter cara de Isaías também, né? Porque. eu tô achando mais Isaías aí. Eu acho que Isaías fala virão do Oriente e do Ocidente aqui, mas todos os povos, todas as nações, porque justamente
o povo de Israel é chamado a ser luz para as nações. Isso aí, Isaías aí, né? E também eu lembrei agora do Salmo que diz, em ti nossas fontes todas, ele fala também sobre isso, né? Em ti todos vão reconhecer em ti as nossas fontes. Uns são de tal lugar, outros são de tal lugar, mas todos dirão em ti as nossas fontes todas. É um dos salmos das laudes até, agora eu me lembrei. Mas eu não estou sabendo citar direito, acho que o cansaço já está batendo. Mas enfim. Eu acho que hoje a gente diminuiu um pouco aí, mas é porque também 22 a 30, né? São 9 São menos versículos, né? A gente foi mais objetivo aí. Né? Mais objetivo, mas passamos dos 30 já. Já passamos dos 30, né? Mas vai ser mais curto hoje. É, um pouco mais curto hoje do que os últimos episódios aí que tem passado dos 40, né? Mas então, eu rezo hoje. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te pedimos hoje, dai-nos a graça de sermos despojados, sermos desapegados, para podermos entrar tranquilamente nessa porta estreita. Te pedimos, Jesus, a graça de parecermos contigo, de nos configurarmos a ti. Te pedimos, Jesus, essa graça de nunca desesperar, mas também nunca nos presumir já salvos. Dai-nos, Senhor, essa graça, a consciência da nossa necessidade do teu amor, da tua misericórdia e do teu Espírito Santo para conseguir continuar caminhando para sempre. Te pedimos a Maria que cuide de cada um de nós, da nossa caminhada na vida de oração, da nossa caminhada para a santidade. Pela tua intercessão também por todos aqueles que nos assistem, que rezam conosco agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você não deixou seu like até agora, agora é a hora de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, é de graça. É só apertar no botãozinho de se inscrever e você vai meditar também conosco na Palavra de Deus. Seja todos os dias com o papai, todos os dias com o Evangelho, seja nos domingos conosco aqui no podcast mais longamente. Mas é isso, agradecemos o seu like, agradecemos a sua inscrição no nosso canal, especialmente o seu compartilhamento. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, de Telegram, compartilhe com a sua família, com a sua célula, com a sua pastoral, com a sua paróquia, com o seu pároco. Ajuda talvez a ele a preparar a homilia também. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Se você assistir até o final, pode comentar aqui e assistir até o final também. Pois é, se você quiser uma sugestão, Jesus é o caminho, a verdade é a vida, Jesus que está a caminho, mas uma sugestão aí de você colocar aqui também nos comentários, né, é outra opção aí para você, né? Fique conosco, reze por nós, até o próximo domingo juntos, ou então até segunda, e a segunda a sábado aqui comigo. Abraço.